não adquira o produto. É a melhor maneira. Nunca se sujeite a uma concessão de crédito que você não compreende exatamente os efeitos. Muito bem. Podemos agora, então, passar à nossa próxima pergunta. Professor Bruno, o leasing também é uma forma de concessão de crédito? O leasing é uma modalidade de arrendamento mercantil. O contrato de leasing muito se aproxima ou muito se assemelha a uma locação. O que nós temos no leasing? O leasing, ele permite o uso da coisa, você remunera pelo uso dessa coisa, e ao final você tem uma opção, em que você pode eventualmente comprar ou não comprar o produto. O residual, portanto, deve ser pago. No leasing, quando ele é utilizado no mercado de consumo, quando ele é utilizado para o consumidor, este residual já aparece nas parcelas. Esse residual ele já foi embutido nas parcelas. O leasing é utilizado, portanto, para tentar mascarar a concessão de crédito. Ele não é um instrumento de concessão, mas ele é utilizado para parcelamento da dívida, o que na prática é uma forma de concessão. Acontece o seguinte, que o CDC, ao tratar dos contratos de concessão de crédito, ele cuidou apenas do consórcio, da alienação fiduciária em garantia, que é muito utilizada para aquisição de imóveis, ele utilizou do financiamento, mas ele nada trouxe sobre o arrendamento mercantil. E não trouxe por quê? Porque, analisando a natureza desse contrato, eu não posso afirmar que o leasing, de fato, é um mecanismo de concessão. Mas, na prática, ele é utilizado. E como na prática ele é utilizado, muitas questões surgem sobre essa modalidade contratual. Quais são as grandes questões? Será que a disciplina do CDC, as regras impostas pelo CDC no artigo 52, por exemplo, também se aplicam ao leasing? Em tese, analisando friamente, grandes autores e até parte da jurisprudência afirmam que não. Mas isso é um equívoco. Hoje nós sabemos que as fontes normativas, elas podem conversar entre si. Ou seja, eu posso utilizar uma regra, eu posso utilizar uma disposição normativa para um caso não contemplado. Grandes autores, portanto, sujeitam a questão do leasing ao chamado diálogo das fontes. Fontes normativas distintas podem ser integradas. As fontes conversam, as fontes dialogam. Ainda que o artigo 52 não trate do leasing, nada me impede de aplicar as disposições desse dispositivo, que trata de concessão de crédito, ao contrato de leasing. Essa é a melhor interpretação que deve ser feita. Muito embora, na prática, isso não ocorra, especialmente no que diz respeito ao abatimento proporcional. No abatimento proporcional, certamente o consumidor não conseguirá o desconto que ele obterá se fosse um financiamento. Se você optar por um financiamento, o desconto no pagamento antecipado será muito maior. Se você optar por um leasing, dificilmente você terá algum abatimento. O abatimento muitas vezes é mínimo e pouco representativo. Aí que nós temos um problema. É uma divergência e, obviamente, esse tema deve passar por algumas maturações. Mas, volto a insistir, é polêmico. Eu comungo da opinião que as regras do CDC devem ser aplicadas a essa modalidade contratual, tendo em vista que o leasing é, sim, uma forma de concessão. Ainda que a natureza desse contrato não se preste a isso, ele é utilizado dessa maneira. Muito bem, vamos então à nossa próxima pergunta. Professor, o sistema de consórcio é uma forma específica de concessão de crédito? Sim, o sistema de consórcio é uma forma específica. O sistema de consórcio ele é previsto no CDC. O que o CDC cuida em relação aos sistemas de consórcio é o tema relacionado à retenção de parcelas pagas. No consórcio, eu formo um grande grupo
e através desse regime cooperado desse grupo, eu posso adquirir alguns bens de consumo. A dúvida que acaba surgindo é se, na hipótese de desistência ou saída desse grupo, eu queira os valores de volta, eu queira ser indenizado desses pagamentos que eu já fiz. Se isso é possível ou se isso não é possível. Se a retenção integral desses valores pode ser feita ou não. O CDC não permite essa retenção integral, portanto, ele vai limitar um pouquinho todo esse mecanismo. Mas ele tem previsão expressa e deve ser observado. Mas o regime de consórcio, o sistema de consórcio, não é tratado propriamente no CDC. Toda a sua disciplina tem uma lei especial e, portanto, um regime bem peculiar. Como esse tema não faz parte desse programa, o que eu quero alertar apenas é que o regime e o sistema de consórcio tem sim um tratamento específico no CDC, especialmente nessa questão relacionada ao pagamento ou à devolução de quantias. Muito bem, vamos então à nossa última pergunta de hoje. Professor, o consumidor superendividado pode ter acesso ao crédito? Essa é a grande questão emblemática da nossa sociedade atual. O endividamento e o superendividamento representam uma restrição de crédito. A pessoa que tem o seu nome num banco de cadastro de consumidor, por exemplo, do SCPC ou do Serasa, que são os grandes bancos de cadastro, uma vez inserido o nome de um consumidor nesses bancos, certamente o consumidor não terá mais acesso ao crédito. E, portanto, ele estaria tolhido desse instrumento social. Mas eu disse para vocês o seguinte: é quase impossível imaginar hoje alguém adquirindo qualquer produto ou qualquer serviço sem o uso do crédito. Para vocês terem uma ideia, um estudo realizado em 1900, ou seja, já faz bastante tempo, a cada 100 dólares consumidos nos Estados Unidos, 99 dólares eram consumidos à base do crédito. O crédito, portanto, move a nossa sociedade. Fácil de lembrar que, numa recente crise mundial, a grande discussão surgiu em razão do crédito, em razão de uma tomada de crédito indevida. Mas o problema qual é? Se de um lado o crédito é necessário à sobrevivência da sociedade, se de um lado o crédito é necessário para que o consumidor possa viver em sociedade, de um outro lado a concessão sempre ocorre a critério do fornecedor. Ninguém é obrigado a conceder crédito a ninguém. Eu não sou obrigado a parcelar a dívida. Eu não sou obrigado a financiar. Essa é uma opção do fornecedor. Mas, uma vez realizada essa opção, uma vez autorizado a concessão, nós temos que lembrar de um importante princípio que rege atualmente o direito civil, que rege toda a nossa sociedade. O princípio da solidariedade. Fundado no princípio da solidariedade, é que nós temos que lembrar que a pessoa endividada não pode ser tratada simplesmente como um delinquente. Muitas vezes é uma pessoa que está passando apenas por uma dificuldade pontual. Por essa razão, fundamentado no princípio da solidariedade social, nós temos que garantir a permanência do crédito ao endividado, ao superendividado. Obviamente que a concessão de crédito a uma pessoa endividada, uma pessoa superendividada, deve ser feita de uma maneira peculiar e particular, com controle, talvez até com algumas restrições. Vocês podem pensar, isso seria impossível. Como é que eu vou autorizar uma pessoa endividada ou superendividada a ter acesso a um crédito? Isso é possível sim, e não é nada absurdo. Porque se nós pegarmos esse tema e transportarmos para o direito empresarial, nós temos o famoso instituto da recuperação judicial. O acesso ao crédito para o endividado